Gente, o pastor Ronaldo Lidório, é um missionário, teólogo, ele conta, e ele também é plantador de igrejas, né? Plantou na África, tem um trabalho fantástico. Ele conta que ele estava falando em uma tribo sobre a armadura de Deus, sobre a autoridade de Deus. E um dos nativos ali procurou por ele e falou assim: pastor, eu estou entendendo que essa autoridade vem de Deus, vem de Jesus, mas eu tenho uma pergunta para o senhor: autoridade para quê? Sabe, porque na nossa cultura, nós investimos de autoridade alguém que, um chefe, por exemplo, que vai em alguma aldeia inimiga. Nós investimos de autoridade um mensageiro que vai levar uma mensagem de paz em um conflito tribal. Para que essa autoridade? E ele encerrou com uma fala que eu até coloquei aqui para vocês verem. Ele fala assim: em nossa cultura, quem não corre riscos não precisa de autoridade. Em nossa cultura, quem não corre riscos não precisa de autoridade. Pega isso para a sua vida, pega isso agora, para a gente refletir em algumas coisas aqui. Porque se Jesus nos deu autoridade, gente, é porque nós estamos em um alto risco. Em um alto risco. Os riscos não são só os que foram expostos aqui, de estar num lugar distante. Tem lugares aí que caminhões, bombas e tal, né, trazendo esse risco todo. Mas eu e você, nós estamos em um alto risco. E nós precisamos entender isso, que fazer missões não é só contribuir, não é só orar e não é só ir. Fazer missões não é evento. Preste atenção nisso. Fazer missões é ter a compreensão que nós estamos constantemente em um campo de batalha. Nós estamos em uma guerra. Em uma guerra que ela acontece na mente. Você já deve estar percebendo isso. Você já deve estar inserido nisso. Acontece na mente, formatando, né, nas mentes, um sistema maligno que tem distorcido valores. Você tem visto isso? Tem distorcido valores, tem relativizado absolutos. Essa guerra é intensa. Nós estamos correndo riscos. Por isso nós precisamos dessa autoridade que vem do Senhor. Fazer missões é crer que nós estamos com Deus. Porque as pessoas têm uma verdade própria hoje. Repararam isso? Cada um tem a sua própria verdade. E nós, falando da verdade de Jesus, vai trazer conflito, vai trazer atrito. Tem uma frase aqui que eu tirei, que eu pontuei do meu manuscrito aqui: pregar o evangelho é uma missão importante que envolve risco, seja do outro lado do mundo, ou do outro lado da rua. É a cada momento. A cada momento, eu e você estamos num risco muito grande. Por isso nós precisamos de sermos pessoas corajosas, investidas dessa autoridade do alto, do poder e autoridade do alto. Mas a igreja, ela está arredia, ela está acuada, ela tem estado com medo, ela tem estado numa hesitação missionária muito grande. Porque, gente, posicionar-se numa situação como essa, nessa luta que é na mente, é difícil. Posicionar-se diante de um sistema como esse, é eu e você sermos taxados de tudo, de intolerantes, de preconceituosos, é sermos cancelados. Nos posicionarmos hoje está uma coisa difícil e um risco muito grande. Em meio a toda essa hesitação que esse sistema nos mostra, nos aponta, em meio a toda essa hesitação espiritual e missionária que a igreja está, Jesus age, o dono da igreja age. Quando a igreja está meio parada, relutante, Jesus age. Nós vamos ver algumas ações de Jesus no nosso tema de hoje. Ações de Jesus ante a hesitação missionária
da igreja. A gente vai usar o texto, você pode até abrir aí, Mateus 28, e eu vou procurar inserir você no texto. Mateus 28. Mateus 28, não, pode deixar lá naquele primeiro lá. Ué. Isso, antes. Aí. Mateus 28, ele está no momento que Jesus havia ressuscitado. Mateus 28 está contando de uma manhã de domingo, mas não uma manhã tranquila, não. Uma manhã com um terremoto. Se você for olhando aí, ó, versículo 1, tal, você vai ver isso. Um terremoto, com um anjo sentado em cima de uma rocha grande que foi arremessada para longe. Mulheres chegando no túmulo de Jesus. Esse aí é o cenário ali de Mateus 28. E esse anjo falando para as mulheres, olha, o Jesus que você está procurando, ele ressuscitou. Então o cenário é de Jesus que está ressuscitado. E ele fala assim, o anjo, vá lá contar para os seus irmãos que Jesus ressuscitou. No caminho o próprio Jesus aparece. Agora vai ter o versículo aí, né? Versículos 9 e 10. O próprio Jesus vem ao encontro dessas mulheres e fala, salve, elas o adoram, e Jesus fala, não temais, ide avisar a meus irmãos que dirijam-se a Galileia e lá me verão. Então é o seguinte, o cenário é esse, um Cristo ressuscitado, marcando o encontro com seus discípulos lá na Galileia. Agora a gente pode ir para o nosso texto básico, que vai ser a partir do versículo 16, Mateus 28, 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Hoje nós não estamos muito ligados, não, hein? Antes desse aí, deixa lá. Isso ali, ó, Mateus 28, 16 a 20. Deixa quietinho aí, porque eu quero fazer essa leitura com os nossos irmãos. Mateus 28, 16 a 20 é o texto que a gente vai ver, ó. Olha o que diz. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículo 16, que está aí na parede para você ver. Ele está mostrando para a gente que os 11 discípulos foram de fato para a Galileia, para se encontrar com Jesus. Tem 11 aí porque o Judas já não está contado mais. Jesus chama esses homens para estarem numa montanha junto com ele, para despedida. É um marco na vida dos discípulos. É uma montanha porque ela traz as lembranças de quando ele chamou eles. Chamou também no monte, escolheu quem ele quis. E agora ele, na hora da despedida, está com eles ali na Galileia. Estão juntos, estão ali para uma despedida. E perceba no versículo 17, que vai estar aqui na parede também, para você ver. Quando os 11 o viram, eles o adoraram. Mas olha só que interessante, mas alguns duvidaram. O verbo para adorar aqui, ele aparece muito no Novo Testamento, e ele tem a ver com rendição, com se ajoelhar mesmo, e ir realmente para o chão, adorando ao Senhor. Incrível, né? Como existem pessoas que adoram, que se rendem em adoração, mas alguns que se rendem à dúvida. A dúvida. Esse é o retrato da igreja. Esse é o retrato da igreja no correr da história. Esse é o retrato da nossa igreja aqui. Esse é o retrato do que nós podemos ver aqui agora. Pessoas que adoram, outras que duvidam. Em outro momento, talvez sabe do que vem. O que duvidava já está adorando, já está mais forte. O que estava adorando aqui já está mais duvidoso. A igreja, ela é oscilante. A igreja hesita demais na sua vida espiritual. E Jesus conhece isso. E eles se apresentam dessa forma, nessa hora, nesse momento, naquele monte, naquele lugar. E o versículo 17 está mostrando exatamente isso. E Jesus, então, ele vai assumir, ele é o dono da igreja. Diante daquela igreja hesitante espiritualmente, ele vai assumir algumas ações para
ajudar e auxiliar essa igreja que hesita. E a primeira ação de Jesus, que a gente vai ver aqui, está no versículo 18, parte A. Eu peguei essa tradução para vermos essa parte aí. Então Jesus chegou perto deles e disse, a primeira ação de Jesus, guarda isso para você, primeira ação de Jesus ante uma igreja hesitante, oscilante, na área missionária, na sua vida de adoração, é que ele se aproxima, ele chega perto. Jesus chega perto, ele toma essa atitude de chegar, de se aproximar de nós. Ele chega a nós quando a hesitação é presente, quando a fé é provada, quando a minha e a sua fé estão abaladas, quando a dúvida toma conta do nosso coração, quando a dúvida toma conta da nossa vida, quando o esmorecimento, ele se agiganta. Jesus, que é o dono da igreja, ele se aproxima de mim e se aproxima de você. Ele sabe da nossa hesitação para crer. Por isso, nas nossas fraquezas, nas nossas instabilidades, ele se aproxima. Ele se aproxima e age em nós, age por nós, apesar de nós. Age em nós, por nós, apesar de nós. Jesus e Deus, né, em toda a história da igreja, história da Bíblia, ele sempre atuou assim, se aproximando. Você se lembra de Adão e Eva? Ele se aproxima e revela o pecado latente deles. Com Caim foi assim também. A aproximação de Jesus a mim e a você mostra o nosso pecado latente. A aproximação de Jesus de mim e de você mostra ele se revelando quem ele é, como ele fez com Maria Madalena, quando em João, no relato da ressurreição, ela está confusa, ela confunde Jesus com o jardineiro. Jesus fala, Maria, se aproxima dela, fala Maria, e ela logo reconhece. É quando Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, e eles reconhecem ali na hora do partir do pão, reconhece Jesus. Jesus toma a iniciativa de se aproximar, e Jesus toma a iniciativa de se aproximar de homens, revelando também a eles uma missão específica, como ele se aproximou de Noé. Noé achou graça diante de Deus, como Deus se aproximou de Moisés, mostrando para ele uma missão específica. Ele se aproxima também de mim e de você. Eu e você fazemos parte de uma igreja hesitante, eu e você fazemos parte de uma igreja instável emocionalmente. Você se conhece, você sabe como você é. O Senhor Jesus se aproxima e fala com a gente. Ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através de cada letra desse livro, das verdades que estão nesse livro. E ele fala conosco através de realidades do nosso dia a dia, que nos levam para esse livro, que apresentam princípios aqui desse livro. Um irmão aqui, na reunião dos homens, contou que ele chegou e cumprimentou alguém. Esse alguém aí falou, como você está? A pessoa respondeu algo que talvez você já respondeu também, já ouviu isso. A pessoa falou assim, melhor do que mereço. Naquele momento, o melhor do que mereço levou esse nosso irmão aqui da igreja para a Bíblia. Realmente, é só pela graça, porque eu mereço estar morto nos meus delitos, meus pecados. O salário do pecado é a morte. Por tudo que eu sou, eu estaria morto, mas eu tenho mais do que mereço. A graça do Senhor se revelou. Tanta coisa se revelou apenas por um cumprimento. Isso é Jesus se aproximando. Isso é Jesus chegando. Isso é Jesus te falando, como falou para esse irmão aqui da igreja, no momento que ele precisava. Num simples cumprimento. Eu me lembro quando eu casei, e Jacido, um ano e meio, Jacido passou por um problema de trombose muito forte, e eu estava meio abatido, sentado na varanda lá de casa, aqui no Vila Isa, e isso há 27 anos, 28 anos, e alguém passou naquele momento ali, de manhãzinha, mas passou igual um curisco é relâmpago, passou rápido, né? Meu avô que falava curisco, passou igual um curisco, mas ele falou um negócio que até hoje eu estou lembrando de falar com vocês aqui, ó.
O cara passou e falou assim: ô irmão Roberto, paz do Senhor. Foi embora. Paz do Senhor. Ah, que bom, chegou. É isso que eu estou precisando. É dessa paz do Senhor, porque o Senhor falou que a sua paz estaria comigo, não sei o que, me colocou, me trouxe para a palavra de Deus. Entenderam como é que Jesus chega, como é que ele se aproxima diante de nós, oscilantes, uns duvidam, outros creem, no outro dia o que crê já duvida. Vivemos nessa oscilação, nessa instabilidade. Se não fosse o Senhor chegando a nós nos nossos momentos hesitantes, que seria de nós? Jesus, então, ele se aproxima de nós, como se aproximou daqueles homens, chegou perto deles. Uma segunda ação de Jesus, vai lá, Gabriel, segunda ação de Jesus, Jesus confirma a sua autoridade. Versículo 18, na parte B, diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Para a igreja, irmãos, que Jesus percebeu ali aquela gangorra espiritual deles, entre a adoração e a dúvida, o Cristo ressuscitado dá um passo à frente, se aproxima e mostra para eles e confirma para eles que ele, Jesus, tem toda a autoridade no céu e na terra, e essa autoridade ele tem por direito, ela não foi usurpada, ele tem uma autoridade que veio do céu, que veio de Deus, que veio do Pai. Jesus sempre teve essa autoridade, ele pregava e o povo olhava e falava, ele fala como quem tem autoridade. Ele sempre teve, mas ele confirma agora para aquele povo, para aqueles meninos, que toda a autoridade ele recebeu do Pai. E é debaixo dessa autoridade que a igreja precisa caminhar sem temor. Gente, a igreja não caminha por uma autoridade dela. Eu e você não temos autoridade própria, a nossa, conquistada por nós. Nós caminhamos na autoridade que vem do Senhor. Ele então se aproxima de nós e ele confirma isso a cada dia para cada um de nós. Toda a autoridade me foi dada, e ele tem autoridade sobre tudo, sobre a natureza. Você se lembra na tempestade, onde os ventos estavam lá fazendo as suas gracinhas, as ondas se revelando, trazendo temor para todo mundo? Jesus só chega com a sua autoridade e fala: baixa a bola, quieta, vento, quieta aí, onda. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Jesus tem autoridade sobre os elementos, ou os demônios. Os demônios, quando aquele homem de Gadara, tentando lembrar o homem de Gadara, forte lá, que nenhuma corrente conseguia prender aquele homem, Jesus chega e com autoridade expulsa aquela legião. Ele tem autoridade sobre os espíritos malignos. Nosso Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. Quantas enfermidades tem na Bíblia que o Senhor Jesus chegou e curou com o seu poder e com a sua autoridade? Ele tem autoridade sobre a morte. Quantos ele já levantou? Quantos ele já ressuscitou? Ele mesmo ressuscitou, ele mesmo venceu a morte. Ah, meu querido, quando a dúvida nos abater, saibamos que todo poder pertence a Jesus. A igreja está precisando de saber disso, para parar com essa hesitação missionária, para parar com essa oscilação, para ver se mantém um foco, um olhar fixo naquele que pode todas as coisas e que nos conduz. Ele se aproxima, ele confirma a sua autoridade, e a autoridade, e é debaixo dessa autoridade que nós andamos. Jesus enfrentou todos os riscos de uma guerra, irmãos, com essa autoridade que foi dada pelo Pai. E nós precisamos também fazer isso. A igreja segue sobre essa autoridade. E a terceira ação do Senhor que nós vemos nesse texto é que Jesus envia essa igreja debaixo da sua autoridade mesmo. Ele envia. Ele diz no versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Ele se aproximou, confirmou a sua autoridade. E agora ele fala o seguinte: vão, debaixo dessa autoridade, vão. É lindo ver uma coisa aqui. É lindo ver que Jesus, ele não envia para essa missão de pregar o evangelho em todo momento, a todo tempo, ele não envia pessoas já capacitadas. Ele percebeu ali alguns que duvidavam, alguns que criam, ele não pegou só, vocês que estão crendo, vem aqui. Todos ali, vão, porque ele vai capacitar na caminhada, vai capacitar aqueles que estão sendo enviados debaixo da autoridade dele. Querido, eu e você estamos debaixo dessa autoridade do Senhor. Por isso, vamos. Esse id aqui, essa frase id, portanto, fazer discípulo, esse id não é um imperativo, ele não é uma ordem. Esse id é como se fosse um gerúndio, até um indo. Você indo, à medida que você caminha, essa que é a ideia desse id. À medida que você caminha, aí tem a ordem, fazei. Esse fazei é ordem, esse fazei é imperativo, fazei discípulo. À medida que você caminha, faça discípulo. Daí você percebe que missões não é evento. Missões não é algo pontual. Não é aquele dia que você marca na sua agenda, eu vou receber primeiro domingo, ou primeira semana, então no segundo domingo eu vou estar contribuindo com missões, eu estou fazendo parte das missões, está fazendo parte, contribua, isso mesmo, faz sentido, é isso que você tem que fazer, mas isso não é missões é o tempo inteiro, à medida que você caminha, à medida que você anda, você está falando do Senhor e fazendo o quê? Fazendo discípulos. Missões não é evento. E essa ordem de Jesus, fazer discípulos, é muito interessante aqui, que ela agora está bem ampliada, ele está ampliando a extensão dessa ação da igreja. Mateus 10, tem esse texto aí para você acompanhar aqui na projeção, Mateus 10, 5 e 6, antes dele morrer, quando ele está na chamada pequena comissão, né, ele fala assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, não entreis aos samaritanos, de preferência procurai as ovelhas da casa de Israel. Até ali, a missão daqueles meninos era mais restrita, eles deveriam evitar os samaritanos, os gentios, a palavra tinha que ser direta àqueles da casa de Israel. Mas agora, Jesus ressuscitado, Jesus está prestes a subir, Jesus está deixando a sua igreja, ele fala para a sua igreja: vão, e à medida que vocês andam, vocês agora entrem nas casas dos samaritanos, conversem com os gentios, conversem com todas as nações, conversa com todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. A gente pode trazer para nós da seguinte forma: faça discípulos em todas as cosmovisões que você vê, todas as situações que você estiver inserido, faça discípulos nas diferenças aí que você perceber, nas ideologias diferentes que você vai encontrar. Não fica acuado, não recua, não anda para trás, anda para frente. À medida que você caminha, faça discípulos. E fazer discípulos implica em ser modelo para o seu discipulado. Você imita Cristo, a pessoa imita você, e Jesus é transmitido, é proclamado. Com isso você tira aquela ideia, sabe aquela conversa de não olha para mim, olha para Deus. Ele vai ver Deus em você. Olha para mim sim,
Olha para mim, eu estou imitando Jesus, imitando aquele que se aproxima de mim quando eu estou hesitante, imitando aquele que tem toda a autoridade, imitando aquele que me enviou debaixo dessa autoridade, e eu estou aqui para te falar as verdades do Senhor. Eu imito ele, você imita a mim. Paulo falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja precisa caminhar dessa forma, debaixo dessa autoridade do Senhor. Fazer missões é fazer discípulos. Fazer missões é mostrar a verdade, custe o que custar. É o que o Billy Graham falou certa vez. Ele disse, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Queridos, fazer discípulo implica em enfrentar os perigos da missão. Implica em saber dos perigos dessa missão, dos milindres dessa missão, mas é buscar essa coragem no Senhor. Implica em saber que à medida que você caminha, você ensina, convida e voz. Eu vou repetir para você, à medida que você caminha, debaixo da autoridade do Senhor, você proclama a verdade, convida e com voz. Isso, seja alcançando até o outro lado do mundo, isso até o outro lado da rua. Qualquer momento da sua vida, fazer discípulo no nome de Jesus. Quarta e última ação de Jesus, ante a hesitação missionária da igreja, Jesus garante a sua presença eterna conosco. Versículo 20 fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até os confins da terra. Queridos, a igreja é hesitante, é instável na sua espiritualidade, mas tem uma tarefa gigante de ensinar as verdades que Cristo ordenou. Mas essas verdades, você sabe bem, elas estão na contramão de todas as verdades que você está percebendo aí no mundo. De todas as verdades que esse sistema maligno já impregnou na mente, está impregnando na mente da sociedade, formatando uma mente assim, uma mente de que a pessoa faz a sua própria verdade, como eu disse no início, de que a pessoa pode ser o que ela quiser, de que a pessoa pode viver como ela quer. As mulheres aí com o feminismo, chegando com tudo, trazendo totalmente uma filosofia contrária ao que é ensinado aqui. Isso traz uma hesitação, às vezes, traz um medo. É debaixo dessa autoridade do Senhor. Você precisa continuar seguindo a ideologia de gênero, chegando forte, acuando. O evolucionismo, hoje já não é mais nem na faculdade, aí, na universidade, desde o maternal. A nossa cosmovisão é a seguinte: creio no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Como é que você vai falar isso? Está disposto a isso? Como fazer missões em uma sociedade com essa diferente visão de mundo? Fica parecendo impossível e às vezes a gente assenta num comodismo de apenas contribuir, de apenas orar, ou de apenas assistir alguém que foi. Essa é a minha missão. Também, à medida que você caminha, você contribui. Mas à medida que você caminha, você vai fazendo discípulo e contribuindo. À medida que você caminha, você vai fazendo discípulos e orando para missões. À medida que você caminha, você vai fazendo discípulos e assistindo pessoas que estão distantes, estão fazendo missões. Você não pode se assentar nesse comodismo. Você precisa avançar. É uma guerra difícil, são riscos. Por isso você precisa da autoridade que vem do Pai. Por isso Jesus te deu essa autoridade. Por isso eu e você caminhamos debaixo dessa autoridade, mas o risco é grande, o medo vem, a situação inflama,
o nosso coração de receio, de hesitação. E aí vem Jesus de novo e ele fala assim: eis que estou convosco até o fim. Essa é a garantia da vitória. Eu estarei com você. Pode ir. Eu estarei com você. Está complicado, mas eu vou estar com você até o fim. Jesus garante isso. Em outras palavras, ele fala: conta comigo. Conta comigo. E segue, e anda, e vai, e prega, e faz discípulos de todas as nações, de todas as cosmovisões, em todos os lugares. Seja do outro lado do mundo de novo, ou do outro lado da rua. Prossiga. Olhando essa parte aqui da mensagem, eu lembrei das Paralimpíadas, e tem a corrida, né, corrida de, não estou querendo falar cego, não, como é que é? Deficiente visual, falei cego, dos deficientes visuais. E é muito interessante essa corrida. E você vai ver, daqui a pouco tem a Paralimpíadas aí, né? Acordar mais cedo, você vai conseguir assistir. Tem um guia, é legal demais, né? É um guia. Aí amarra ao guia, o corredor, e ele pode ficar agora com toda a tranquilidade. Ele não sabe onde ele está indo, ele não tem senso de direção nenhum, ele não está enxergando, mas o guia está ali, o guia enxerga e o guia corre junto. O guia vai junto. O guia é um atleta como o outro. E o guia vai dando também algumas palavras de incentivo. Jesus é igual isso aqui, gente. Ele quis falar para a gente isso. Pode seguir. Essa corrida é difícil. Essa Olimpíada é complicada. Tem muita coisa que está aí invadindo as nossas mentes. Invadindo e complicando as nossas ações. Mas a verdade é a verdade do Evangelho. E eu estou convosco até o fim. Eu vou andar convosco. Eu vou caminhar com você. Você pode correr à vontade. Dá o máximo que você pode. Porque eu estou colado. Eu estou ligado com você. E essa certeza é maravilhosa. O Pai sempre esteve com Jesus. E Jesus falou com seus discípulos: eu sempre estarei com vocês. Jesus está falando isso para você hoje. Não temas, o Senhor está sempre com você. Jesus sempre toma, irmãos, atitudes assim, diante da hesitação missionária da igreja. Para finalizar, para a gente recordar os pontos que nós falamos, Jesus se aproxima de nós, ele continua se aproximando. Jesus confirma a sua autoridade, está confirmando sempre. E você vê isso em tudo que você pode observar da atuação dele, da ação dele com autoridade no mundo. Jesus envia a igreja sob a sua autoridade, e você é a igreja do Senhor. Você está enviado sob a autoridade do Pai. E Jesus garante a sua presença conosco. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você em todo o tempo, até o fim. Você aí que universitário, professores, comerciantes, está difícil, não está? Às vezes traz um certo medo, um receio de falar. Se Jesus está conosco, a sabedoria vem, a autoridade vem. Se coloque diante do Senhor, porque as ações de Jesus é essa para conosco. Mas e a ação da igreja? Qual é a atitude? É simplesmente essa: Senhor, eu sou hesitante mesmo. Num sábado eu estou crendo, adorando, no outro eu estou duvidando. Mas o Senhor opera em mim. Eu sou hesitante, mas eu estou aqui. Eu sou hesitante, mas estou aqui. Usa-me nessa caminhada. Queria que você abaixasse sua cabeça, orasse ao Senhor. Nós vamos ouvir uma canção e peça a Deus isso. Reconheça: eu sou hesitante, faço parte desse povo hesitante, mas eu agradeço, porque o Senhor se aproxima de mim, nos mínimos detalhes, em todos os momentos.
o Senhor confirma a sua autoridade, a autoridade que o Senhor tem sobre todo o universo. O Senhor me envia debaixo dessa autoridade. E diante de tantos obstáculos, de tantos riscos, de tantas dificuldades, o Senhor está conosco. Essa é a garantia da nossa plena vitória. Sou hesitante, mas estou aqui. Usa-me, Senhor.